Eu só queria contar uma história para vocês, antes da gente começar. Provavelmente muitos não se lembram, eu me lembro, porque sou um pouco mais velho, mas em 2012 aconteceu algo que marcou o esporte e no mundo, que depois, se vocês quiserem pesquisar, podem pesquisar. É um cara chamado Ivan Fernandes, ele é um espanhol. Foi numa corrida de 2012. Ele estava correndo e tinha um queniano, que geralmente é os quenianos que lideram as corridas, né? E o queniano estava a corrida inteira em primeiro lugar. E no finalzinho da corrida, ele perdeu a atenção e achou que já tinha acabado a corrida. Mas a corrida ainda tinha mais um pedaço de percurso. E o espanhol percebeu, porque o espanhol passou a corrida inteira colado atrás dele. E o espanhol percebeu que ele se distraiu e se aproximou dele, e a torcida inteira que acompanhava a corrida começou a gritar, e todo mundo pensou que o espanhol ia ultrapassar ele. É emocionante. Mas aí o espanhol pega e bota as mãos nas costas do queniano, e não fala o idioma dele, e começa a empurrar ele e apontar que a chegada ainda é mais à frente. E ele empurra o cara até a linha de chegada. E no final, os repórteres vêm e perguntam para ele: por que tu fez isso? Daí ele diz: porque eu fiz isso o quê? Como assim, cara? Olha o que tu fez. Ele: não estou entendendo, o que eu fiz? Você podia ter ganho a corrida. Ele se distraiu. Ele disse assim: eu podia ter ganho a corrida? E como fica a minha honra? E como eu olharia para minha mãe? Porque o campeão da corrida foi ele, do início ao fim. Eu acabaria com a minha honra, ultrapassando ele por uma desatenção que ele teve. E ele não entendeu o porquê que ele não entendeu. Porque honra fazia parte da vida dele, do cotidiano. E para ele não foi nada estrondoso fazer o que já era natural. E com essa história, eu quero falar nessa noite um pouco sobre o que é honra e o que a Bíblia nos fala sobre honra. Porque geralmente a gente ouve falar na igreja sobre honra todas as vezes que lembramos do mandamento, o 5º mandamento. E sim, eu vou falar disso também. Mas nós sempre associamos honra com honrar pai e mãe. Mas a Bíblia fala muito mais do que isso. Não que isso não seja importante, isso é fundamento, mas tem muito mais coisa. E eu queria que você fosse comigo em Marcos, capítulo 6, versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1. Amém? Marcos, capítulo 6, diz assim: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-se maravilhavam-se, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tal maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Escandalizaram-se então nele. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se, Jesus admirava-se da incredulidade deles. Cara, imagina, Jesus vai para a terra dele, começa a falar, a pregar, e todo mundo começa a se maravilhar, porque começa a perceber que é algo do céu. Mas de repente alguém lá do meio: esse aí não é o que estudou com o nosso filho? Esse aí não é o Jesus que jogava bola com os pialos no campinho? Esse aí é o Jesus que dava bulitada nos passarinhos? Jesus, irmão da fulana, da ciclana ali? Não. Eles perceberam
eles estavam com a visitação do próprio Deus, e por desonra, negaram Cristo. E nós, nos nossos dias, não nos percebemos, porque muitas vezes é tratado e se levantado algumas coisas, como preconceitos, como racismo, como contra o homossexualismo, feminismo, várias coisas. E de repente, eu e você podemos nos levantar e dizer: não, mas eu não sou racista, eu não sou um homofóbico, não, eu jamais levantaria a mão para uma mulher, eu não me encaixo nesse tipo de coisa. Beleza, mas honra vai muito além disso. Sabe por quê? Porque a honra denuncia o Deus do nosso coração. Porque muitas vezes nós podemos não ser racista e não excluir uma pessoa pela sua raça, pela sua cor, pela sua etnia, mas nós condenamos a nossa honra muitas vezes por uma pessoa que tem um sotaque um pouco diferente, por uma pessoa que tem um poder aquisitivo menor ou maior. Nós mostramos ou demonstramos a nossa honra pelo Deus que está na outra pessoa, que condena o Deus que o adoramos, porque muitas vezes honramos aquilo que para nós é o nosso Deus sem nos percebermos, porque acabamos honrando pessoas que têm muito dinheiro, porque na verdade estamos bajulando, porque o nosso Deus é Mamon, é o dinheiro, mas não nos percebemos, porque trazemos honra, evidenciando o Deus que perdura no nosso coração, sem nos percebermos, e achamos que estamos de boas, porque não estamos sendo relacionados aos preconceitos da sociedade, mas outros simples e muitas vezes quase imperceptível nas nossas rodas de conversa estão definindo onde está e onde geramos honra de verdade. Sabe, eu anotei algumas coisas e alguns pontos que eu percebo, e até pela minha própria vida, e o que a Bíblia fala, porque em vários pontos nós podemos perceber que o que Cristo quer trazer na questão de honra não é sobre aquilo que vamos honrar o outro, mas é em quem somos, é em quem você é, porque honra é uma ação, e é uma ação muitas vezes dolorida. Por quê? Porque ela nos tira da zona de conforto, de muitas vezes nos rebaixar a outra pessoa, porque Jesus nesse texto poderia muito bem ter quebrado a banca e ter dito: você não sabe quem eu sou, mas Jesus humilhou-se diante dos preconceitos e simplesmente deixou a sua cidade, e Marcos diz, fazendo apenas alguns milagres. E nós podemos sim ser pessoas honrosas olhando para trás. Como assim? Se você olhar para a cruz e ver toda a honra que o Senhor gerou através da sua morte e honrou a mim e a você, humilhando-se, Ele simplesmente deixou a sua glória para que eu e você fôssemos honrados a tal ponto de ser chamados filhos. E essa é a grande ação voluntária de alguém que honra: humilhar-se. Em um tempo onde se fala que nós devemos estar sempre por cima, onde nós devemos sim ser felizes e lutar para ser feliz, dane-se o outro, pise em quem tiver que pisar, porque você merece ser feliz. Jesus diz: humilhe-se e honre ao outro. E essa é a ação mais dolorida, porque humilhar
é pegar o ego e esmiuçar ele. Eu não sei se vocês conhecem batedor de carne, mas se você vai no mercado e não compra em bife ou não passa na máquina, tem que dar uma batida no bife para deixar ele mais fininho. E tem uns martelinhos antigos, eu não sei se isso existe ainda. Existe para vender? E daí ele é todo furadinho, tipo um martelo mesmo, pesado. E aí tu bate no bife e ele vai moendo a carne, ele vai marcando a carne, vai marcando, e vai moendo, e vai baixando, e vai diminuindo. E se você for ver, o bife até diminui, ele pode esticar, mas ele diminui porque ele é amassado. E honrar o outro, gerar honra, é amassar o ego, porque é preciso se humilhar. E se você for ver, hoje em dia, por esse ponto de todos terem opiniões e todos poderem gerar suas opiniões, tem muita gente indo para a internet, gravando vídeos e fazendo muito sucesso, simplesmente humilhando e trazendo à luz pecados de outros. Sabe por quê? Porque existe uma cultura no nosso país, e a nossa cultura é uma cultura de órfão, de competição. Sabe o que essa cultura diz? Que nós se sentimos melhores ou maiores do que o outro quando falamos mal do outro, quando levantamos. Por quê? Por quê que às vezes estamos em alguma roda e alguém levanta o nome de alguém, e às vezes você não se percebe, mas em rodas de conversa tem gente que quase espuma da boca falando mal de outras pessoas. Isso é um coração desonroso, que entende que tirar a honra do outro te deixa uma pessoa melhor que a outra, te deixa maior que a outra. E isso é uma cultura impregnada no nosso país. E como consequência, a internet virou isso, porque os vídeos que fazem maiores sucessos são os vídeos, agora os cortes dos podcasts, esses pequenos cortes. E se você for ver, os cortes geralmente é feito algumas caras e bocas, ou percebido algumas frases, que na verdade, se tu for assistir o corte, nem é o slogan, nem a cara que foi deixado, mas é simplesmente para chamar a atenção. Por quê? Porque nós gostamos de ver outros sendo moídos e massacrados, porque quando outros são moídos e massacrados, nós nos sentimos melhores e maiores que os outros. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e olha o que foi feito. Eles pegaram e reuniram um grupo tipo o nosso aqui numa sala, e pegaram esse grupo de pessoas, e todos eles tinham lido o mesmo livro. E eles pegaram duas pessoas aleatórias, e uma pessoa, eles disseram: você vai pegar e vai fazer uma crítica pesada em cima do livro e vai falar para aquele público. E pegaram outro cara e disseram: cara, tu vai pegar o mesmo livro agora, só que tu vai elogiar o livro e vai incentivar eles aos últimos a comprarem, elogiar o autor, o texto que foi desenvolvido, vai falar com alegria e convicção daquilo que tu leu. Os dois chegaram diante do público, primeiro um, depois o outro. E aí chega uma terceira pessoa depois de tudo isso e pergunta: qual dos dois vocês acham que era mais inteligente? O que criticou ou o que falou com euforia sobre o livro? Todos unânimes levantaram a mão que o que levantou a crítica era o mais inteligente. Sabe por quê? Porque existe uma raiz em nós, de que existe inteligência em criticar, em rebaixar. Parece-me que se sobressaímos quando humilhamos o outro, e não é o que a Bíblia diz. E está comprovado cientificamente que quanto mais nós somos pessoas que levantam os outros, melhor a nossa qualidade de vida é.
Pessoas que têm prazer em levantar qualidades, levantar os outros, são pessoas que têm uma melhor qualidade de vida. Será que não é porque elas seguem princípios deixados pelo próprio Cristo e mesmo sem saber? Eu tenho certeza que sim. Porque o que aconteceu aqui nesse texto, eles foram tomados pelo espírito de desonra diante do próprio Cristo, porque começaram a lembrar que como poderia o Filho de Deus ser aquele que se transformou em menino? Porque provavelmente você já ouviu um ditado, e que eu acho que deve existir há milhares e milhares de anos: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser um menino. Só Deus quis se humilhar. Só Deus. Quero ler um outro texto com vocês, porque eu levanto aqui e mostro para vocês que por causa da desonra, Jesus não pôde operar entre eles. E o que tem a ver, o que tem a ver, que muitas vezes nós não percebemos a sutileza de Satanás, mas ele está trabalhando nas pequenas e grandes rodas de conversa, onde espumamos falando mal até dos nossos irmãos. E sabe o que a Bíblia diz? Por causa da desonra, profeta não tem honra na sua terra, e por causa da desonra, ele não pôde fazer ali entre eles nenhum milagre. Por causa da desonra da igreja, e não se trata só diante de Cristo, porque gerado nele agora, nós nos tornamos pequenos cristos, cópias dele. Então nós estamos, mais uma vez, quando humilhamos nossos irmãos, humilhando Cristo, e portanto, Ele não pode operar entre nós, por falta de honra entre nós, irmãos. E isso é pesado, irmãos, porque está no âmbito de igreja, gerado em todos os lugares, desde aqui da nossa reunião, até na nossa família, do nosso relacionamento de pais, de irmãos. Quero ler um outro texto com vocês. Vai comigo em Mateus 10. Mateus capítulo 10, versículo 40. Beleza, Raul, eu entendi o que não é honra, mas então o que é honra? Mateus 10, 40. Quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser estes meus discípulos, em verdade lhes digo que de modo algum perderá a sua recompensa. E aqui Mateus está falando todos os níveis de pessoas que devemos honrar. E eu separei a honra aos profetas, que são as nossas lideranças. E não estou falando só dos nossos pastores, mas estou falando em si de todo tipo de liderança que está sobre nós. O nosso patrão, na nossa família, o professor na escola, todo aquele que está sobre nós, um líder sobre nós, nós devemos honra. Depois ele diz os justos.
Os justos é a honra entre nós, a mesma posição, porque diante de Cristo Ele diz que nós nos tornamos justos, agora todos numa mesa só, onde Ele olha da mesma maneira. Portanto não podemos falar mal uns dos outros, porque diante dEle somos todos justificados, portanto sentados à mesma mesa. E os pequeninos, aqueles que estão abaixo de nós, aqueles que nós respondemos sobre eles, aqueles que nós estamos buscando, aqueles que de repente, se estamos à frente de alguma liderança, estão submetidos à nossa liderança. Entende que a Bíblia trata de honra a todos da mesma forma, de esvaziar-se, porque ele começa: quem recebe vocês é a mim que recebe. Quem recebe um de nós é a Cristo que recebe. Quem fala mal de um de nós entre nós é de Cristo que fala. Nossa, esse é o grande dodói. E a gente não percebe, mas o diabo vai trabalhando sutilmente. Sabe por quê? Porque o ministério de acusação é do Satanás. Porque a gente está entrando e tomando conta desse ministério por ele, acusando e levantando, na verdade rebaixando e tentando humilhar entre nós. Sabe por quê? Porque honra não depende do outro, mas depende de quem você é, depende de quem eu sou. Honra depende do quanto há de Cristo em nós. Nós honraremos com facilidade quando isso se transformar numa cultura que vem do Evangelho. É o Evangelho que implanta em nós essa cultura de honrar o outro, de preferir o outro, de dar a melhor posição ao outro. Porque se levarmos isso para todos os âmbitos da nossa vida, aí sim nós poderemos dizer que pregamos mesmo sem palavras. Porque o Evangelho se impregnou a tal ponto de que isso já faz parte de nós. E por que eu usei o exemplo do Ivan Fernandes no começo? Porque quando ele foi questionado pela repórter: mas o que tu fez? Ele disse: mas eu fiz o quê? Ele não entendia o que a repórter estava surpresa, porque isso era parte de quem ele era. Nós precisamos nos tornar a tal ponto honrosos de que isso vai ser quem somos, e isso vai ser tão fácil de que mesmo quando alguém se surpreender, para nós vai ser totalmente natural. Esse livro aqui do Bonhoeffer, Discipulado, ele diz que Cristo é o nosso mediador. Uma vez eu estava conversando com o Jó, e eu pedi para ele para falar isso, eu já falei uma outra vez, vou falar de novo. Eu estava falando com o Jó, e daí nós estávamos tentando junto entender como que Deus nos olhava, como que Deus poderia nos consumir. E Deus falou comigo, e eu consegui um raio-x da coluna da Yúlica hoje para trazer aqui para mostrar para vocês. O Bonhoeffer diz assim: Jesus é o nosso mediador, e por isso um discipulado com Cristo é ser Cristo. Ou tipo, Deus quando nos olha, Ele pode sentir o cheiro do Raul, mas Ele vê Cristo. Provavelmente você em algum momento tentou ver um eclipse. Se você não tinha um óculos de soldador, você provavelmente pegou um raio-x. E o raio-x, nós conseguimos ver a luz do sol sem que a luz do sol queime os nossos olhos. Então imagina o sol, Deus, o raio-x, Jesus. Então quando olhamos para Deus, Deus vê Cristo em nós. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo, porque Ele vê o raio-x
Quando eu olho para Deus, eu vejo através de Cristo, porque eu vejo o Cristo que mediante de Deus, Ele é que está. Só que isso não pode ser, e eu trago eclipses como no nosso momento de culto, no momento que estamos cultuando, e estamos tendo um contato aqui, de alguém intercedendo, e trazendo-nos o pão, mas eu trago de uma forma diferente, porque eu uso lente, e para mim enxergar, agora, eu ando com o óculos de Cristo, porque agora Cristo está a tal ponto impregnado em mim, que o meu olhar, já não é mais o olhar do Raul, com problema de visão, mas é o olhar do meu mediador. E agora, quando eu olho para as pessoas, eu não vejo com o meu problema de miopia, cara, eu vejo com os olhos de Cristo. Portanto, é barbada amar o meu irmão, é barbada não falar mal do meu irmão, porque agora eu tenho uma visão limpa, eu tenho um mediador, Cristo. Cara, eu esperava que tu glorificaria diante disso, porque, cara, agora os filhos que somos nós temos um olhar restaurado para olhar para o outro. Nós podemos olhar para o nosso irmão, mesmo com suas falhas, defeitos, mas nós olhamos como Cristo olha. E sabe como Cristo olha, cara? Como um dia Ele olhou para mim e para você. Sabe qual a diferença de uma prostituta lá fora? Sabe qual a diferença? Nenhuma. A diferença está porque de repente o teu Ray-Ban está na caixinha, e só de vez em quando o sol está muito forte, você coloca para olhar para algumas pessoas, e ele não está colado no teu rosto para que tu olhe a prostituta, o morador de rua, aquele que tem o maior pecado, aquele que tem o menor pecado, para que a visão esteja impregnada a tal ponto que tu veja todos da mesma maneira como Cristo olha. Porque Cristo não olha para a sujeira, Ele não olha para quem você está, mas Ele olha para quem você é. E Ele nos chamou para sermos filhos. Este é quem somos, filhos, 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 filhos de Deus. Isso é o que eu e você somos. Isso é que Ele chamou a prostituta que ainda não ouviu isso, o morador de rua, o bandido, o adúltero, não importa, mas se não formos transformados por essa visão, nós vamos continuar espumando e falando dos nossos, e distanciando aqueles que já estão longe. Abre aí, Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não me ama, mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que ele está dizendo aqui? O primeiro e maior mandamento. Porque se nós conseguirmos amar a Cristo acima de todas as coisas, a visão agora nossa passa a ser a visão dele. O olhar que existe de compaixão agora passa a ser o nosso olhar de compaixão. A palavra que é traduzida do original do grego, compaixão, era usada na mesma palavra quando se falava de uma mãe que estava dando à luz. Era também usada para dizer aquilo que saía das entranhas. O olhar de compaixão que Cristo, que a Bíblia trata, é o olhar que sente a dor do outro, é o olhar que sofre pelo outro, é o olhar que sofre pela vida daqueles que estão, mas não são como estão agora.
É meio confuso, mas dá para entender, né? Eles estão, ou nós podemos estar em pecado, mas não é o que somos, porque nele nós somos filhos, transformados, regenerados. Esta é a grande notícia do Evangelho. Filhos, e filhos honram, porque filhos têm prazer em dar honra. E eu vou precisar falar o versículo que você já sabe: honra o teu pai e a tua mãe, porque é um princípio básico da honra, que começa dentro da nossa casa. Tá, beleza, já sei. Você vai me dizer que eu não conheço o teu pai, eu não conheço a tua mãe? Claro que não, mas eu sei quem você é. Eu sei que você é filho. E se você é filho, por olhar através do mediador que é Cristo, por ter a visão transformada, você honra. Você honra. Sabe por quê? Porque não sei se você já percebeu, mas o 5º mandamento é honrar pai e mãe, o 6º é não matar e o 7º é adulterar. Porque quem honra provavelmente não vai adulterar, porque quem honra provavelmente não vai matar. É um princípio de vida, honrar pai e mãe, honrar. O Dionísio já falou disso semana passada, eu não vou falar as mesmas palavras que o Dionísio falou sobre obediência aos pais. Obediência também é dar honra, honrar os nossos pais, entender que há uma experiência muito maior do que a nossa, e você só entende isso quando você se transforma em pai, né, William? Ei, Mike, quando a gente vira pai, a gente entende os nossos pais. Só quando a gente vira pai. Quando a Yasmin estava grávida, eu falei pro Mike: tu vai ver quando o Vitor nascer, cara, muda tudo. Primeiro dia que eu vi o Mike, eu falei: ei, Mike, daí Mike, muda tudo. Eu acredito que a paternidade que Deus nos dá, de podermos gerar filhos, ter uma família, é exatamente para que nós possamos sentir um pedacinho do que foi o amor dele por nós. É para que a gente possa sentir um pouquinho. Honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe. E ele fala aqui também sobre os líderes, sobre liderança, sobre aqueles que estão acima de nós, a honra que deve ser gerada. E tem uma história que está lá em Números capítulo 1, você não precisa abrir, depois lê em casa, que é a história de Miriam, Arão e Moisés. Se você for ver, Miriam e Arão estavam cochichando, porque que Deus falava só com Moisés. E o próximo texto vai dizer assim, ó, que Deus ouviu o que Miriam e Arão cochichavam. Então Deus ouve as nossas desonras nos áudios e mensagens do WhatsApp, mesmo que foi apagado, aquela figurinha de quando apaga, né? Deus leu, verdade? Deus leu. Deus ouve as nossas conversas, mesmo em cochicho. E olha que interessante, Deus chama eles para fora da tenda, e chama eles e repreende, e diz que ele fala assim, face a face com Moisés, e ele coloca uma lepra em Miriam. E para pensar, eu parei para pensar, mas não descobri isso sozinho, outras pessoas também pararam para pensar, me baseei em estudos de outros também. Por que que Deus não simplesmente abriu um buraco na terra e Miriam caiu para dentro e matou Miriam, como muitas outras vezes aconteceu o juízo? Por que lepra? Porque lepra tinha que fazer com que Miriam saísse do arraial, se isolasse. A primeira coisa, quando alguém que tem desonra, que espuma falando mal dos outros, que tem prazer nisso, a primeira coisa que devemos fazer é isolar.
e isolar de, cara, se for para falar mal do meu irmão, da minha irmã, cara, não fala mais comigo, não vem mais aqui em casa. Essa era a primeira atitude da lepra. Era a primeira coisa que se fazia com alguém que tinha lepra. Por quê? Porque a segunda coisa que a lepra faz é contagiar. E você pode concordar ou não, mas eu sei do que eu estou falando. Se nós estiver aqui num bolo, ou se você estiver num bolo, vou usar o meu nome para não usar o nome de ninguém, e alguém dizer uma coisa, falar alguma coisa mal de mim, eu não estou dizendo que alguém falou, tá? Não vai entender isso. Mas se alguém falar mal, provavelmente você vai lembrar alguma outra coisa que eu já te desagradei, ou que eu falei que você não gostou, e quando menos se perceber, a roda inteira está falando mal da pessoa que foi levantada, porque isso contagia. Tiago disse que a nossa língua tem poder de matar o outro, e às vezes a gente está espumando. E aqui eu quero levantar uma outra coisa: apelidos. Você já prestou atenção que os nossos apelidos nunca são para levantar a pessoa? A gente nunca consegue dizer: e aí, bonitão? Bah, que barba linda, hein, William? Você tem até dificuldade de elogiar alguém. Se eu falar para você, vira para o lado e dá 3 elogios para a pessoa que está do teu lado, provavelmente vai levar uns 5 minutos. É comprovado isso. Comprovado. Porque daí vem o cara lá, ele pode ser lindo, mas se ele tiver um pouquinho gordinho: e aí, gordo? E aí, careca? E aí, narigudo? E aí, orelhudo? É ou não é verdade? E se a gente começasse a praticar uma outra cultura, mudar, tentar entre nós? E aí, bonitão? E aí, lindão? E aí, príncipe? E aí, princesa? Se a gente começasse a elogiar, se a gente começasse a mudar, será que é tão difícil? É uma cultura impregnada em nós, e nós estamos criando nossos filhos, e nós estamos formando uma nova geração de igreja, da mesma forma que nós fomos criados, desonrando as pessoas, ao invés de levantar as pessoas. Será que você pode olhar para o lado, para a direita, para a esquerda, e dar um elogio para quem está do seu lado? Eu te desafio, e eu te dou um tempo para isso. Posso esperar 5 minutos. Conseguiu aí? Espero que sim. Quero ler um último texto. Obrigado. Posso ler um último texto? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. E logo nós já vamos apresentar Vitor. João 13, capítulo 1. É um pouquinho extenso, mas é o último texto que eu vou ler, vale a pena. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Quando Jesus se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas o Pedro é louco, né? Mas lava as mãos, a cabeça, o corpo inteiro. Ficou bem louco, daí queria tomar banho. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés,
pois quanto ao mais está tudo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos, porque ele sabia que Judas estava entre eles. O que aconteceu aqui? Na última ceia, existia um costume, porque as mesas, diferentes das nossas, eles sentavam no chão, então os pés ficavam muito perto do outro. Então, como não existia sapato, e a maioria do chão era chão batido, os pés eram a sujeira. E quem que lavava os pés antes da comida? Era o escravo mais baixo da casa. E como existia uma cultura machista também na época, se não tivesse, se a casa fosse mais humilde, era uma mulher que lavava os pés. E aí, se você for lá em Lucas, contando essa mesma história, Lucas vai dizer qual que era a conversa entre os discípulos. A conversa entre os discípulos era quem era o maior entre eles. Porque na verdade eles não queriam saber quem era o maior, eles queriam saber quem era o menor. Porque o menor eles iam dizer, então vai lavar teus pés. Eles queriam se livrar de lavar os pés. Enquanto eles discutiam, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai lá, troca a roupa, bota uma toalhinha nas costas, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos caras. E até de Judas, mesmo sabendo que ia ser traído, ele lava os pés de Judas. E aí Pedro fica meio louco e diz, não, tu não vai lavar meus pés. Aí Jesus disse, se eu não lavar teus pés, tu não vai ter parte comigo. Ele disse, não, então me dá um banho. Porque Pedro era loucão. E aí Jesus diz, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão todos limpos. Cara, Jesus muda o caminho e honra uma mulher samaritana. Jesus honra um cego desesperado, cego de Jericó, que gritava, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus vai lá e honra o cara. Enquanto eles estão brigando para ver quem é o maior, Jesus pega uma criança, coloca no colo e diz, se não for como as crianças, porque o reino dos céus é delas. E criança não tinha valor nenhum na época, porque criança não podia ir para a guerra, não tinha valor. Jesus começa a pegar tudo que não tinha valor, em todos os textos, a mostrar para nós que ele dava honra. Cara, ele pega Zaqueu, manda descer da árvore e vai posar na casa do cara. Ele vai para a casa dos caras que estavam duvidando depois da morte dele no caminho de Emaús, e vai para a casa deles cortar o pão. Jesus tinha prazer em honrar as pessoas. Esse deve ser o nosso prazer. E não importa a situação que a gente esteja, importa quem a gente é nele. Sabe por quê? A Yasmin não está ali com o nenê, né? Não estou vendo. Mas beleza. Quem é pai aqui sabe. Quantas vezes a gente dá banho, né, David? Termina de dar banho no nenê, bota a fralda, passa pomada, fechou a fralda, ele olha para ele ou ela, olha pra gente, dá uma risadinha e tudo de novo. E daí a gente abre, limpa. Só que o que a gente joga fora? Vamos colocar de pé. A gente não coloca fora o filho, a gente coloca a fralda fora. A gente limpa e bota uma fralda nova. Não importa o quão nós já fomos desonrosos, ou quanto a gente já desonrou. Não importa a situação que estejamos, o Senhor, Ele tem prazer em nos honrar. Portanto, esse deve ser o nosso prazer: gerar honra, honrar os outros, preferir o outro, dar o nosso lugar na fila, dar sem reserva. Só que dar é diferente de trocar, porque quando a gente dá, a gente não espera nada em troca. Quando a gente dá, a gente fica livre, cara.
A gente simplesmente tira de nós, não espera nada de volta. Não é quando a gente dá uma coisa e daí chega o aniversário da pessoa, a gente recebe um presente e quando chega o aniversário da pessoa a gente pensa: o que foi que me deu uma camiseta? Foi da Ering, é 39. Eu vou dar um presente de 39 também. Só eu? Só eu que já fiz isso. Não. Honra é dar. É simplesmente dar, sem esperar nada em troca. E eu e você somos chamados para ser esses filhos. Os filhos legítimos de Deus em adoção. Por quê? Porque não tem nada mais lindo do que a adoção. Porque a adoção é a escolha do Pai. O Pai escolheu nos adotar. O Pai escolheu eu e você, portanto não volta atrás. Foi uma escolha. Ele não estava passando por um lugar e apareceu, vou adotar, vem. Não, Ele te escolheu. E a Bíblia diz que antes mesmo que fôssemos uma substância já com formação dentro do ventre, Ele já nos escolheu. Esse somos eu e você, filhos legítimos, filhos que têm prazer em dar honra, em priorizar o outro, em amar o outro. Amém? Amém mesmo? Você entendeu o que eu estou falando? Feche os teus olhos. Senhor, nosso maior desafio nessa noite é entender o quanto Tu nos amou, Senhor. É entender o quanto Tu nos honrou, Senhor. O nosso maior desafio nessa noite, Jesus, é entender o quão poderoso é o Teu amor, Jesus. É entender o quanto é precioso para Ti quando nós honramos o outro, quando honramos nossos pais, quando honramos nosso irmão, quando levantamos nosso irmão, quando vamos ao encontro do perdido, mesmo na posição que eles estão e não em quem eles são em Ti, filhos. Senhor, eu te peço nessa noite, Senhor, coloca um Ray-Ban de honra em cada um de nós, Jesus, mas cola ele na nossa cara, Senhor, para que nós possamos passar a olhar todas as pessoas como Tu olhas, Senhor, a gerar a mesma honra e amor que Tu gerou em nós, Jesus. Nos ensina, Pai, nos ensina, Pai. Nós clamamos por isso nessa noite, Jesus. E não importa o quão sujo já estivemos, não importa, Tu não olha para quem nós estamos, mas para quem nós somos em Ti, Jesus. Que isso fique impregnado em nós nessa noite, Senhor. O Teu olhar de amor, Jesus. A Tua escolha de nos honrar, nos adotando como filhos, Senhor. Nos ensina, Pai. Nos ensina a tirar do nosso meio, Senhor, os apelidos que rebaixam os nossos irmãos. Nos ajuda a tirar do nosso meio as falácias entre nós, Jesus. Nos ajuda a ser como Tu nos ensinou, entre nós haver louvores, salmos, palavras de vida, Senhor. Nos ensina a transformar a nossa cultura por uma cultura de elogios, que nós possamos ter prazer em elogiar os nossos irmãos, em levantar os nossos irmãos, Jesus.